Nessa videoaula nós vamos abordar o tema das entrevistas na pesquisa qualitativa, tentando demonstrar algumas de suas características, alguns de seus fundamentos e tentando também delimitar algumas orientações práticas para quem quer e precisa montar um roteiro de entrevistas. Primeiramente, a gente precisa debater os objetivos de uma pesquisa, de uma entrevista no contexto da pesquisa qualitativa. E dentro disso a gente vai ver que a entrevista é uma técnica qualitativa de apreensão da percepção e da vivência pessoal das situações e eventos no mundo. A gente está muito interessado, então, fazendo entrevista em se aproximar dos modos como as pessoas dão significado às suas experiências, dão significados à sua vida e dão significado à vivência do mundo concreto onde elas estão situadas. Então, a entrevista ela vai facilitar uma aproximação importante do pesquisador ou da pesquisadora frente a esse mundo vivido pelos outros e percebido pelos outros. A entrevista ela visa compreender, portanto, os mundos de vida, o mundo onde as pessoas estão inseridas, essa relação indivíduo-sociedade, indivíduo-grupo, indivíduo dentro de um determinado contexto de prática, o indivíduo dentro de uma teia intersubjetiva de significados. É um pouco disso que a entrevista ela visa capturar, apreender para analisar algumas questões de pesquisa. Então, ela visa compreender os mundos de vida dos participantes, as singularidades e regularidades nos pontos de vista de grupos sociais específicos, grupos estes que devem ser pertinentes ao objeto da sua investigação. E a gente tem uma aula importante sobre a amostragem que vai trazer algumas orientações práticas sobre como está delimitando também a amostra do estudo na perspectiva da pesquisa qualitativa. Algumas aplicações da entrevista, a gente vai ver que a entrevista é algo recorrente em vários campos, em vários campos de prática de atividade humana. A gente vai ter entrevista clínica, por exemplo, e dentro desse métier a gente pode pensar também uma entrevista clínica como método de construção de informações na pesquisa qualitativa, como método comumente chamado de coleta de dados. A gente tem também um uso de entrevistas, não como pesquisa, mas que tem também um caráter pesquisante, que é o uso na seleção de pessoas, avaliando perfis, comparando prognósticos de desempenho a partir desses perfis. A gente vai ter a pesquisa no jornalismo, que tem a ver, e tem inclusive uma tradição na história da pesquisa qualitativa muito ligada ao jornalismo, que busca informações sobre acontecimentos sociais. E a pesquisa de cunho científica mesmo, que tem como fonte de informações a experiência das pessoas, as perspectivas e os significados dados por essas pessoas às experiências vividas de mundo. E geralmente a pesquisa científica ela vai se distinguir dos outros modos de aplicação da entrevista pelo caráter de rigor científico que a pesquisa científica exige, seguindo o método científico, seguindo algumas normas de rigor, que nesses outros campos as normas de rigor são outras. Algumas características da pesquisa qualitativa podem ser destacadas, então, como, primeiro, uma conversação, um diálogo, uma conversa que pode gerar um diálogo, pode gerar um encontro entre as pessoas e que tem características específicas ligadas à pesquisa. Geralmente a conversa deve estar voltada para responder às questões de pesquisa, de modo que é importante que a gente tenha uma clareza com relação às questões de pesquisa que a gente quer abordar, as respostas que a gente está buscando, e a gente tem que sempre estar atento a essa adequação entre os objetivos da pesquisa e os temas que serão abordados nas entrevistas. Essa conversa, esse diálogo, ele não foi decidido pelo entrevistado, pelo participante, geralmente. A gente vai ter alguns modelos de pesquisa e intervenção que consideram também o participante como aquele que pode eleger as questões de pesquisa. Então, existe essa possibilidade, essa pluralidade de métodos dentro do próprio enfoque qualitativo de pesquisa,
mas geralmente o que a gente vai observar é que o tema da entrevista ele foi decidido pelo pesquisador, isso já dá uma certa direcionalidade à conversa, não é uma conversa despretensiosa, ela visa dar conta das questões de pesquisa. O entrevistado pode ou não ter pensado a fundo sobre o tema. Geralmente, a entrevista é uma oportunidade, ela deve se constituir como uma oportunidade das pessoas ali presentes, pesquisador ou pesquisadora, e entrevistado ou entrevistada, de aprofundarem uma reflexão sobre determinada temática, sobre determinada vivência, sobre determinado problema que se relaciona às questões, às perguntas da entrevista. Então, a gente precisa considerar o contexto onde a entrevista vai ocorrer, porque uma conversa feita hoje pode ser com a mesma pessoa, com o mesmo pesquisador, ela pode ter um resultado e certamente em outro período essa mesma entrevista ela vai encontrar ora resultados semelhantes, mas muita discrepância também em algumas coisas, já que as pessoas estão inseridas num contexto histórico, nós todos estamos inseridos em um contexto histórico, e esse contexto histórico ele é dinâmico e as percepções que a gente tem sobre nós mesmos, no mundo e sobre o mundo, elas vão se modificando no decorrer do tempo. Então é uma conversa entre desiguais no sentido de que as questões foram decididas pelo pesquisador e o pesquisador ou pesquisadora ele tem sim um protagonismo nessa entrevista e ele vai direcionar a conversa, mas é muito interessante também que a gente tenha uma abertura e que desenvolva uma abertura dialógica para poder escutar o outro e compreender aquilo que foi dito, né? A entrevista ela tem como característica também essa inserção no mundo linguístico do outro, que vai ser o entrevistado, que vai ser a pessoa que vai participar do nosso estudo. Ainda seguindo nas características da entrevista qualitativa, a gente tem um grande objetivo na entrevista, que é visar que essa entrevista ela gere o diálogo e esse diálogo seja uma abertura de escuta, uma abertura ativa de escuta ao outro, aquilo que ele traz, e para que o outro possa falar livremente, abertamente e aprofundadamente sobre um assunto, a gente precisa desenvolver uma certa sensibilidade, uma certa capacidade, habilidade ou técnica mesmo de fazer com que o entrevistado se sinta à vontade, né? que ele possa se comprometer com o tema abordado na pergunta e que ele seja sincero. Né? Então há todo um trabalho de bastidor que você tem desde entrar em contato com a pessoa, a apresentar o termo de consentimento livre esclarecido e deixar a pessoa à vontade ao ponto de tornar a entrevista um encontro formal, pelo fato de ser pautado em algumas perguntas, muitas vezes já estruturadas, mas sobretudo também um encontro permeado por um clima de informalidade, onde o entrevistado ou a entrevistada ele vai poder falar à vontade, vai poder se sentir à vontade, vai poder se comprometer com essa fala. Né? E aí o Gaskell, um autor importante, que eu vou colocar o texto para vocês aí no SIGA, ele vai falar que é necessário o rapport, né? Que tem a ver com estabelecer uma relação de confiança e segurança, o que facilita que o entrevistado se sinta à vontade e expansivo para pensar e falar em profundidade. Essa vontade de falar, claro que ela vai permear muito o tempo que o entrevistado ou a entrevistada tem para poder falar. Né? Então, se a gente faz uma entrevista com muitas perguntas, elas vão ter uma limitação de ter que ter uma certa rapidez para não tornar o encontro enfadonho, o encontro cansativo. Geralmente, como uma entrevista já está chegando nos seus 40 minutos, ela já está chegando num momento de esgotamento e esse tempo dedicado à entrevista deve ser bem pensado para poder não gerar desconforto ou uma participação limitada por parte do entrevistado, da entrevistada. É importante a gente entender também o fundamento epistemológico da entrevista, né? E esse fundamento epistemológico diz respeito ao fato de que todos nós enxergamos o mundo a partir de um ponto de vista, né? Então, de certo modo, a gente pode dizer que
todos nós temos diferenças em termos de ponto de vista de como vemos o mundo. É óbvio que os nossos pontos de vista também são influenciados pelo lugar que a gente ocupa nesse mundo, pelo grupo de pertença, pelas vivências anteriores que a gente teve, pelo contexto onde a gente está situado dentro do espaço social. Existem várias relações que vão permear essa visão de mundo. Então, existem diferentes realidades possíveis, dependendo da situação e da natureza da interação. Desse modo, a entrevista, como esse grande impulso ao diálogo, essa busca do diálogo, essa busca da conversação voltada para as questões de pesquisa, ela é uma tarefa comum, ela deve ser uma partilha, uma negociação de realidades a partir do momento em que eu busco compreender o outro, busco entender o que ele está falando, por isso eu tenho que me aprofundar no diálogo, tenho que tirar dúvidas e muitas vezes durante a entrevista, buscando, por exemplo, entender, bom, se eu entendi bem, as coisas são mais ou menos assim. Então, esse esforço de se aproximar daquilo que foi dito pelo entrevistado, pela entrevistada, vai dar uma qualidade maior ao seu trabalho, à sua entrevista, à informação que vai ser construída a partir da entrevista. A gente vai encontrar várias tipologias no que diz respeito aos tipos de entrevista no enfoque qualitativo. A gente pode pensar em entrevista narrativa, a gente pode pensar em entrevista de história de vida, a gente pode pensar várias formas de entrevista e que elas são capítulos à parte nesse caminho de aprofundamento no enfoque qualitativo. A gente não vai abordar cada uma delas aqui, a gente vai só destacar que existem 3 variações no que diz respeito à estruturação das questões que fazem parte da entrevista. Primeiro, eu posso pensar um modelo de entrevista estruturada, onde as questões são estabelecidas anteriormente e só se conversa na entrevista aquilo que foi delimitado nas questões estruturadas. Então, no máximo, você pode tirar alguma dúvida, mas você fica mais preso às questões estruturadas. No modelo de entrevista semi-estruturada, a gente está podendo fazer algumas variações. A gente estabelece um conjunto de 6 a 8 questões e é interessante pensar nas questões auxiliares ou que possam, porventura, aparecer durante a entrevista, para ir se construindo esse modelo aberto de entrevista, onde você tem questões, mas você está aberto a aquilo que possa surgir no decorrer do diálogo dentro da entrevista. Eu tenho um modelo não estruturado, que geralmente parte de uma ou 2 no máximo questões já abertas. Geralmente esse modelo vai exigir um aprofundamento e uma apropriação muito grande por parte da pesquisadora e do pesquisador no que diz respeito ao seu objeto de estudo. E geralmente é uma questão de partida, uma pergunta de partida que vai gerando uma conversa mais livre e aberta nesse modelo de entrevista não estruturada. A gente vai desenvolver um pouco aqui da reflexão sobre o modelo da entrevista semi-estruturada, visando dar orientações ou norteamentos relacionados a esse modelo, que é o modelo, eu diria, mais comum dos modelos de entrevista, com as questões semi-estruturadas. Então, a entrevista semi-estruturada, ela visa possibilitar ao máximo a livre expressão do entrevistado, mas seguindo um tópico guia ou roteiro de entrevista. E você pode também utilizar pré-testes, né? Você elabora um conjunto de questões e faz 2, 3 entrevistas para avaliar se a conversa toca nas questões referentes à pesquisa, se é útil, se foi bem estruturada as questões. Então é interessante fazer o pré-teste, né? E avaliar esse pré-teste, fazendo alterações necessárias após a realização do pré-teste, visando facilitar o aprofundamento do diálogo e também acertar nas questões relacionadas à pesquisa. Então, o roteiro semi-estruturado ele tem o objetivo de atender aos objetivos da pesquisa, tem que ter muita atenção a isso. Então, o objetivo da pesquisa ele vai vai delimitar o instrumento da entrevista, vai ser um caminho de orientação para toda a pesquisa, toda a estrutura da pesquisa se baseia nos objetivos e os instrumentos de pesquisa, os instrumentos de coleta de dados, eles devem derivar dos objetivos. Portanto, o roteiro de entrevista, ou tópico guia, como ele é chamado, ele deve ser baseado nos objetivos da pesquisa.
Então, é interessante que a entrevista semi-estruturada ela é um modelo, um instrumento de coleta de dados ou de construção das informações, para ser mais adequado ao termo dentro do enfoque qualitativo. Então, ele é um instrumento de construção de informações na pesquisa qualitativa, mas ele pode ser também triangulado com outros instrumentos. A gente vai, na próxima aula, abordar o tema da etnografia e da realização de diários de campo. E esses diários de campo podem ser, sim, também um complemento importante para dar mais validação, mais consistência às informações construídas na pesquisa qualitativa. Então, a entrevista semi-estruturada ela pode ser utilizada como única técnica, mas também pode ser uma técnica preliminar ou posterior associada a outras técnicas de construção de informações no enfoque qualitativo ou mesmo uma pesquisa que seja quanti-quali, né? O que é importante para a realização desse tópico guia, né? Primeiro a gente tem que ter uma boa fundamentação teórica, saber os conceitos que a gente vai utilizar, e esses conceitos eles vão delimitar claramente, ou devem delimitar claramente, as questões da pesquisa. Então não adianta eu entrevistar uma pessoa falando de um tema que ele não se relacione com os conceitos que eu vou abordar. Então a fundamentação teórica ela é fundamental para a pesquisa qualitativa. A definição conceitual vai derivar, sim, dessa abordagem teórica eleita, e eu preciso, nesse processo, ter aquilo que a gente já abordou em construção do projeto de pesquisa, aula anterior, a gente tem que ter uma boa problematização para poder entender bem qual é o nosso objeto de estudo, né? Então, estabelecido isso, né, tendo essa definição do objeto de estudo, dos conceitos que eu vou utilizar, da temática que eu vou abordar e como que eu vou abordar, eu começo o estabelecimento de um roteiro de entrevista ou tópico guia. Então, o tópico guia ele vai ser planejado para dar conta dos fins e objetivos da pesquisa, como a gente já conversou. Ele nasce de uma combinação de revisão de literatura, reconhecimento do campo, com observações e conversas com pessoas relevantes, discussão com pesquisadores experientes e criatividade para abordar o tema. Então, o ideal é que a gente esteja pautado na revisão de literatura, num certo reconhecimento do campo e também com uma discussão através de processos de orientação com pesquisadores mais experientes. E, óbvio, tudo vai depender também da nossa criatividade de como abordar as temáticas, como relacionar a pergunta que eu faço com o enfoque teórico que eu vou utilizar, que eu pretendo utilizar na construção do meu objeto, ou que eu já venho utilizando na construção do objeto. Então, o roteiro também ele é um salvaguarda, com temas e perguntas para se proteger de brancos, né, de esquecimentos que podem surgir no decorrer da entrevista. Então, geralmente a gente leva esse roteiro com a gente na hora de fazer a entrevista semi-estruturada. A gente tem ele próximo para poder orientar a nossa conversa, para guiar a conversa na entrevista. Então, é interessante que o roteiro ele forneça uma progressão lógica e plausível no que diz respeito à abordagem do tema, né? Que a gente vá começando pelos temas auxiliares, já preparando uma reflexão para poder tocar nas questões centrais no decorrer ou do meio para frente da pesquisa. É importante que o tópico guia ele se paute numa linguagem simples e apropriada, eu diria, adaptada ao contexto semântico do participante, da participante da pesquisa. O tópico guia é um esquema preliminar também para a análise das transcrições. A gente vai ver na próxima aula, numa próxima aula que vai abordar a análise de dados no enfoque qualitativo, que um roteiro estruturado ele já tem uma consequência, ele já determina, já condiciona a análise dos dados. É importante a gente entender que o tópico guia ele é um guia, como o termo já está dizendo, né? E não uma camisa de força onde a gente vai se prender a ele, né? Diferente do modelo de entrevista estruturado, o modelo semi-estruturado de entrevista permite essa abertura ao diálogo, abertura a questões que possam vir no decorrer da entrevista. Em séries de entrevistas, o guia pode, né, vir a ser, né,
geralmente ele é progressivamente revisitado e reformulado. Então é interessante que a ciência, tanto ela produza conhecimento, mas ela produza também reflexões sobre os caminhos do conhecimento, sobre os métodos utilizados. E esse esforço de reflexividade, ele é importante, tanto para a elaboração de bons roteiros de entrevista, como também para a avaliação da própria pesquisa, no sentido de a pesquisa gerar um amadurecimento nos instrumentos utilizados. Em síntese, embora o tópico guia deva ser bem preparado no início do estudo, ele deve ser utilizado com alguma flexibilidade, como a gente viu. E uma coisa importante, essas mudanças, todas as mudanças, devem ser plenamente documentadas com as razões que levaram a isso. Então a gente modifica os instrumentos, mas a gente tem que entender o porquê disso e justificar as alterações realizadas. Eu trago aqui também um exemplo de organização, de elaboração de perguntas. Esse exemplo eu aprendi na minha aula de doutorado com o professor André Caprara, numa disciplina de etnografia e saúde, onde ele trouxe esse esqueminha que é bem simples, né, que aborda os objetivos, né, a relação entre os objetivos. Você bota um objetivo aqui, por exemplo, e você vai trabalhar com esse conceito aqui também e vai abordar determinado tema, e desse tema ele vai ter algumas perguntas, pode ser uma ou duas. Então a gente vai fazendo uma tabelinha onde a gente vai marcando os objetivos da pesquisa e vai, consequentemente, construindo uma organização lógica do nosso projeto de pesquisa, do nosso instrumento ou tópico guia que vai orientar a entrevista. É importante a gente ter essa noção de organização lógica da pesquisa ou de busca de uma coerência entre o objeto, o objetivo e os instrumentos de pesquisa. Aqui eu trago um exemplo, é interessante que, se vocês acharem legal, vocês pausarem o vídeo e analisarem aqui. Eu tenho um exemplo de uma pesquisa que eu já realizei, onde eu coloco os objetivos, né? Observem aqui, analisar os processos de socialização vivenciados no campo esportivo. Vou trabalhar com o conceito sociológico de socialização e eu elaborei algumas perguntinhas, né, que estão todas colocadas aqui nesse tópico aqui em cima. Então, para essas perguntas, eu vou perceber alguns temas na fase de análise que vão surgir como resposta às perguntas, como fruto desse diálogo. Então, eu vou ter uns temas, concepções, variações que vão fazer parte aqui do tópico de análise de dados que vai ser construído depois. Então, eu tenho para cada um dos objetivos, como foi dito na proposta lá, alguns conceitos, na proposta trazida pelo professor André Caprara. A gente vai ver aqui os conceitos, as ideias, e a gente pode pensar que para cada linha dessa aqui, a gente vai ter um capítulo da nossa dissertação, da nossa tese, do nosso TCC, e esse capítulo, dependendo da qualidade e da densidade do trabalho, pode virar um artigo ou um capítulo de livro, uma publicação específica voltada só para aquele objetivo de pesquisa, com aquele material empírico coletado, com esse recorte. Ele pode ser feito dessa forma. É só uma sugestão, um exemplo que eu trago aqui. Considerações finais para a gente fechar essa discussão sobre a entrevista. Eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, que é importante o envolvimento do pesquisador, da pesquisadora, tentando fazer da entrevista um momento de diálogo. Não é um cara crachá onde eu vou perguntar e vou ver a resposta. É um momento em que eu vou estar atento, com escuta ativa àquilo que foi dito pelo outro, tentando tirar dúvidas e tentando deixar o indivíduo à vontade, no sentido de perceber que eu estou escutando ele, perceber que eu estou presente naquele momento. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar específico ao entrevistado, né? E que a gente tenha essa necessidade desse envolvimento. O que eu observo é que muitas vezes meus orientandos, eles têm uma dificuldade, acho que por ter uma formação voltada mais para o paradigma positivista, de tentar na entrevista ser neutro.
né? A gente não é neutro numa entrevista, não tem como ser neutro numa entrevista. O que a gente precisa é ter uma clareza do que a gente quer abordar na entrevista para poder aprofundar o diálogo sobre essas questões. Diálogo só acontece com presença, precisa estar presente ali e não se esconder por trás de um instrumento, de um protocolo de entrevista. Na verdade, a pesquisa qualitativa ela vai depender muito desse envolvimento, que é um envolvimento reflexivo, que pensa sobre o modo como as perguntas foram feitas, se esse modo foi adequado, de como que eu trabalhei essa escutativa, se eu na verdade não impus algumas interpretações prematuramente para aquele entrevistado e, claro, deixar as perguntas abertas, não fazer interpretações para que o outro apenas concorde comigo. Deixa as questões abertas, participa dessas questões e exercita essa capacidade de escuta com o outro. É nesse diálogo, nesse exercício de escuta ativa, que você tem que reforçar o compromisso ético da pesquisa. Você vai estar ali, vai apresentar, vai ler o termo de consentimento livre esclarecido, vai explicar isso para que a coisa se torne mais clara. A gente conversou sobre as questões da ética na pesquisa em aula anterior, é interessante relembrar isso, já que na ida a campo, no exercício de entrevistas, a gente está ali vivendo os principais dilemas e desafios éticos da pesquisa. Então, a entrevista é um momento de reforçar esse compromisso ético da pesquisa, portanto, você tem que estar inteiro, você tem que estar inteira nesse diálogo, né? É fundamental, portanto, a boa elaboração das questões da entrevista, visando a coerência entre os objetivos, o objeto, né, de estudo, a teoria que dá base ao seu estudo e as questões que foram abordadas na entrevista, né? E se essa questão for bem elaborada, que se tiver uma correlação com os fundamentos teóricos, conceituais da pesquisa, você vai poder, no decorrer da entrevista, tirar dúvidas, fazer reflexões que podem lhe ajudar lá na fase de análise dos dados. Então, é muito importante que você esteja com uma consciência importante, abrangente, e esteja com um objeto bem fundamentado do seu estudo para poder realizar bem a sua entrevista. Então, são essas as orientações que eu trago. São essas as referências, né? Eu quero destacar aqui que esse modelo que eu trouxe aí prático, eu aprendi com o professor André Caprara, né? O André Caprara, que é um excelente professor lá da UES, né? E que vale a pena conhecer, que é uma pessoa muito agradável também. Então, eu utilizei e coloquei no Cigarra os textos da Fraser e Gondim e do Gaskell, principalmente o texto do Gaskell como base para essa aula de hoje. Grande abraço a todos e a todas.